Opa, nosso exercício Fibonacci num vetor. Ele quer, nesse exercício ele vai entrar com o inteiro t e depois vai perguntar para a gente t vezes qual é a posição de Fibonacci com aquele índice, ou seja, ele vai perguntar 3 vezes. A primeira vez ele perguntou qual é o Fibonacci 0, a segunda qual é o Fibonacci 4, a terceira qual é o Fibonacci 2. Aí ele define aqui que o Fibonacci 0 é 0, o segundo, no caso 1, é 1, e os próximos é a soma dos dois anteriores. Vamos lá. Ó, cabem no inteiro de 64 bits sem sinal. Cara, a gente vai ter que usar já um tipo de variável diferente, né? Vamos aqui fazer nosso programinha. File, C, esqueci qual era o número já. 176, 176, com C. Pasta. Vamos lá. Primeiro, a gente coloca a nossa biblioteca padrão. Agora a nossa função principal. E aqui a gente vai fazer isso aqui que ele está pedindo. Bom, ele fala que vai entrar com valor t. Então coloco já aqui um int t. Ele fala que vai t vezes, que ele vai fazer t perguntas, entrar com um inteiro n. Então coloco aqui um inteiro n. Agora, ele vai perguntar várias vezes qual é o Fibonacci de tal número. Então o que a gente vai fazer? Vai colocar os valores do Fibonacci num vetor. Vamos lá. Qual é o vetor que eu vou fazer? Int fib. Mas perceba aqui, ó, se ele vai perguntar sempre até o 60, eu posso colocar até o 61. Eu faço do 0 ao 60. Perceba aqui que eu não posso usar int, ó, porque ele fala que devem caber no inteiro de 64 bits sem sinal. O int, para você que não sabe, é um inteiro de 32 bits com sinal. Como é que eu faço para ele virar um inteiro de 64 bits? Acrescento aqui long int. Agora ele é um inteiro de 64 bits, porém ainda com sinal. Ele quer que eu faça um inteiro sem sinal. Como é que eu tiro o sinal? Eu acrescento aqui um sign long int. Esse nome gigantesco é para falar que as variáveis desse vetor cabem num número até 64, que utiliza até 64 bits sem o sinal. Então é os 64 bits completos. Aí vamos lá. O que é que ele quer que eu faça? Primeiro ele quer que eu faça essa sequência de Fibonacci. Como é que eu faço fazer a sequência de Fibonacci? Ele fala que o Fib de 0 é 0 e o Fib de 1 é 1. Aí ele fala, todos os próximos termos é a soma dos dois anteriores. Quais próximos termos? Do 2 até o 60, porque todas as perguntas vai ser do 0 ao 60. Ó, todas as perguntas no máximo até qual é o Fibonacci de 60. Então eu vou fazer todas as respostas do 0 até a 60. Eu vou usar um for, então eu coloco aqui o nosso contador i. I vai receber 2, né? Porque eu já achei do 0, já achei do 1. Agora eu quero achar do 2 até o 60. E menor ou igual a 60. E mais. Sempre o Fibonacci de i vai ser igual à soma dos dois anteriores a ele. Ou seja, Fibonacci de i vai ser igual a Fib de i menos 1 mais Fib
de i menos 2. Pronto. Aqui eu calculei a sequência de Fibonacci de 0 até a posição 60. Ou seja, calculei 61 números de Fibonacci. Por isso que eu coloquei até 61. Agora, ele quer que fique imprimindo as respostas aqui. Ou seja, primeiro ele vai dar um inteiro t. Então vamos ler um inteiro t. Para saber quantas perguntas ele vai fazer. Aí agora ele vai fazer t perguntas. Como é que eu faço uma repetição? Para repetir t vezes um for do i 1 até i menor ou igual ao t. E mais. Isso aqui ele vai repetir o código que eu vou colocar aqui t vezes, que é exatamente as t perguntas. Cada pergunta consiste de quê? Ele vai dar um inteiro e eu quero saber o fib daquele correspondente àquele inteiro. Então, ele vai dar um inteiro, no caso eu vou ter que ler um inteiro. Ler o n. E para cada n que eu estou lendo, ele quer que eu imprima fib de n igual a alguma coisa. Fib de n é um inteiro, é igual a alguma coisa. Mas cuidado que aqui não é %d. Por quê? %d é se fosse inteiro. %ld seria se fosse long int. %lld, %d se fosse um inteiro. %ld se fosse long int. %lld se fosse long int. Como não é caso eu tire o sinal, como não é com sinal, o d eu troco pelo u. LLU para imprimir esse tipo de variável aqui, unsigned long int. Agora é só colocar aqui a correspondência. Fib do n, né? Então coloco n, é igual ao fib de n. Então, fib de n. Vamos testar. Eu vou fazer 3 perguntas. 3. A primeira eu pergunto qual é o fib de 0. Qual é o fib de 0? Fib de 0 igual a 0, tá certo. Na segunda pergunta eu faço qual é o fib de 4. Fib de 4 é igual a 3, tá certo. E na última pergunta eu faço qual é o fib de 2. O fib de 2 é 1, tá certo. Então vamos submeter aqui. Enviar. Tá? Enviar. Seu código recebido, submissões, aceito. Perceba que se eu não utilizasse esse unsigned long int, como ele pede na questão, vamos fazer errado agora. Ó, ele fala que deve ser calculado num inteiro 64 bits sem sinal. Ou seja, vamos colocar aqui 3 perguntas. Eu estou perguntando qual é o Fibonacci de 60. Ó, daria esse número aqui. Esse número. Se eu perguntasse o Fibonacci de 50, daria esse número. Vamos fazer o teste. Vamos usar só um inteiro. Vamos fazer só um inteiro. O que é que ele vai fazer aqui? Se eu utilizar só um inteiro, vou fazer 5 perguntas. Pergunto qual é o Fibonacci de 10. Pergunto qual é o Fibonacci de 20. Pergunto... Ah não, para usar um inteiro primeiro tenho que mudar aqui para D. Pergunto qual é o Fibonacci de 10. 55. Pergunto qual é o Fibonacci de 20. Agora eu pergunto qual é o Fibonacci de 40. Ó, ainda dá cabendo no inteiro. Um inteiro cabe normalmente até 10
elevado a 9, né? Cabe mais ou menos 9 casos. Para 50. 50 já estourou o valor que o inteiro cabe. Por isso que eu preciso de usar uma sign long int. Se eu submeter aqui, ele ia dar a resposta errada. Apesar de, nos casos que você testar, estava dando certo, se você submetesse assim, ó, ele ia dar errado. Por quê? Porque caso ele testasse número grande aqui, seu variável não ia caber. Ia dar overflow, ó, wrong answer, 20% dos casos. Sua variável ia dar overflow e ia ficar um número negativo e a resposta ia dar errado. Então, muito cuidado com os limites que a sua variável suporta dependendo do problema. Valeu, até a próxima.